A experiência nos mostra que sempre que um religioso se mete a falar sobre ciência misturando conceitos científicos com fé, o resultado, invariavelmente, é desastroso. Isso acontece, por exemplo, com o criacionista Adalto Lourenço, que, neste vídeo, fala sobre o Big Bang. Vamos começar. As pessoas falam, não, mas o Big Bang, por exemplo, ele aconteceu, é um fato. Não, não é um fato, ainda é uma teoria. Primeiro, Adalto diz que o Big Bang não é um fato, ainda é uma teoria. Portanto, é melhor que comecemos com a explicação sobre o que significa esse termo. Teoria é o grau máximo de confirmação de uma hipótese. Se a intenção de Adalto fosse desmerecer o Big Bang, deveria tê-lo chamado de hipótese, e seria mentira, pois o Big Bang não é uma hipótese, mas uma teoria. O que confirmaria essa hipótese? Simples, evidências. No caso do Big Bang, elas são a expansão cada vez mais acelerada do universo e algo chamado redshift. Aqui, Adalto recai no lugar comum dos criacionistas de desmerecer o termo teoria. Uma postura bastante estranha vindo de um cientista. Tem havido uma grande explosão alguns bilhões de anos atrás. A proposta é cerca de 14 bilhões de anos atrás. Em seguida, Adalto diz, imagina que tenha havido uma grande explosão alguns bilhões de anos atrás. Fica difícil acreditar que uma sentença como essa tenha saído da boca de um cientista, mas é justamente isso que o Dr. Adalto diz no vídeo. Ele recai no erro comum dos leigos em afirmar que o Big Bang teria sido uma explosão. Na verdade, a teoria demonstra que há 13,73 bilhões de anos houve uma singularidade que deu início à expansão do espaço-tempo. Dessa grande explosão, formaram-se as estrelas e tudo que a gente tem no universo, inclusive eu e você. Somos resultados desse Big Bang. Gostaria de mostrar duas coisas importantes. Cosmologia criacionista, cosmologia evolucionista. O que os dois têm? Apenas o calor que foi medido aí fora. O calor que é medido no espaço sideral é um calor, nós chamamos de calor, mas é um frio muito grande. É aproximadamente 3 kelvins, ou seja, 270 graus abaixo de zero. A cosmologia, no caso evolucionista, propõe que houve uma grande explosão e com o passar do tempo essa temperatura está diminuindo. Usando as equações, dando início à temperatura dessa explosão e à temperatura de hoje, quanto tempo teria se passado? Aproximadamente 13,7 bilhões de anos. As pessoas falam, mas então está resolvido o problema. Não. No caso, a cosmologia criacionista, a proposta seria a seguinte. Se o universo foi criado a 0 kelvins, ou seja, zero absoluto, quanto tempo teria se passado, dado a quantidade de estrelas e o calor que essas estrelas estão colocando no universo, quanto tempo teria se passado para que ele atingisse a temperatura de 3 kelvins, 270 graus abaixo de zero? Usando as mesmas equações que nos deram 13,7 bilhões de anos, agora nós mudamos a condição inicial, isso nos daria de 10 a 13 mil anos. Adalto faz uma esdrúxula comparação entre a cosmologia e uma coisa que ele chama de cosmologia criacionista. Para perceber que tudo o que ele diz sobre isso não faz o menor sentido, basta uma rápida pesquisa e descobriremos que o universo era muito mais quente no passado do que hoje em dia e que necessitou realmente de bilhões de anos para chegar à temperatura média atual e não de alguns milhares de anos, como afirma o criacionista. Até brinco com o pessoal, porque se a teoria do Big Bang está certa, ou seja, de uma grande explosão, coisas boas saem, se você não está satisfeito com o seu carro, qual a teoria? Exploda o seu carro. A tendência é que as peças vão cair e se acomodar de uma forma que ele vai se tornar um carro melhor. Se a sua casa não está boa, é só explodir a casa, que os tijolos, a madeira, tudo que tem lá vai se organizar de uma forma melhor. Não é assim que nós vemos. Não existe nenhuma explosão conhecida até o presente momento que produza ordem. A única é a proposta do Big Bang. Em seguida, Adalto continua insistindo com a mentira de que os cientistas encaram o Big Bang como tendo sido uma explosão, numa tentativa de enganar a plateia que vê a sua palestra, uma pura falácia do espantalho. Se Adalto tem um conhecimento acadêmico aprofundado sobre o Big Bang, coisa que é de se esperar de alguém que queira dar uma palestra sobre o tema, ele está mentindo ao afirmar que foi uma explosão. Se ele não possui conhecimento aprofundado do tema, então ele está se comportando como leigo, coisa estranha para alguém com doutorado em física. Agora, apenas para terminarmos essa parte do universo, que é interessante, que nós temos a parte de termodinâmica,
que nos diz que a tendência normal de todas as coisas é de ir do organizado para o desorganizado. A única coisa que vai do desorganizado para o organizado é a teoria do Big Bang. Tudo que nós observamos no universo vai no sentido contrário. Para encerrar, o professor Adalto recai na velha falácia dos criacionistas que consiste em distorcer a segunda lei da termodinâmica para tentar dar um verniz científico aos delírios religiosos pseudocientíficos. A segunda lei da termodinâmica, em resumo, trata da troca de calor entre dois corpos ou dois ambientes, para que haja equilíbrio térmico. Um exemplo bem prosaico é quando você retira uma garrafa de água gelada de dentro da geladeira. Depois de algumas horas fora da geladeira, a água que está dentro dessa garrafa já estará em temperatura ambiente. Fiz uma exposição resumida e sem me aprofundar, apenas por didatismo. Mas Adalto não está fazendo um vídeo para o YouTube, ele é um doutor e está ministrando uma palestra. Ele simplifica novamente um conceito científico que requer um razoável rigor acadêmico tanto para ser explicado quanto para ser aprendido. Depois, é curioso perceber que Adalto não se coaduna nem mesmo com os seus colegas criacionistas. O Enswer em Gênesis, maior site criacionista da internet, certa vez já recomendou que os proselitistas não recaiam no erro de citar a segunda lei da termodinâmica para tentar validar seus mitos de criação. Em nenhuma parte da segunda lei da termodinâmica observamos que das coisas, um termo bastante genérico, caminham do organizado para o desorganizado. Mais uma falácia que nem os próprios criacionistas aguentam mais. No ano de 1969 foi tirada uma foto do espaço e havia uma pequena estrelinha. Em 1987 essa estrela explodiu. O que é interessante nisso? Ela ficou chamada de 1987A. O que é interessante é que essa estrela que foi fotografada em 1969, ela já não existia. Ela já havia explodido alguns séculos atrás. No final do vídeo, ele tece algumas considerações sobre a explosão de uma estrela denominada pelos cientistas de supernova 1987A, e diz que tal corpo astronômico já havia explodido alguns séculos atrás. Sim, exatamente 1680 séculos atrás. Os dados científicos não ajudam nem um pouco o Dr. Lourenço em sua tentativa desesperada de tentar provar que o universo tem apenas alguns poucos milhares de anos. Uma palestra como esta, do professor Adalto, é muito educativa. Sim, é muito educativa no sentido em que nos ajuda a perceber a diferença entre um cientista e um pseudocientista. Criacionismo sempre foi pseudociência. Outra coisa que esse vídeo nos ensina é que não basta ter um diploma acadêmico para ser considerado cientista. De que adianta estar dentro do meio científico e lutar contra a ciência? Na internet, a postura adotada por Lourenço neste vídeo recebe um nome: distorção de conceitos científicos com objetivo de pregação religiosa. Uma postura nada adequada para alguém que ostenta o título de doutor em física. Por favor, inscreva-se no canal. Aperte o sininho para receber as notificações e compartilhe os links dos vídeos nas redes sociais.